Olá, aqui a gente vai ver hoje uma demonstração da utilização do software HQ, que é um software desenvolvido pela Unicamp para a criação de quadrinhos com fins educacionais. É um software bastante interessante, pois ele tem uma interface bem amigável, intuitiva até certo ponto. Pode ser usado por crianças que ainda não têm muita, muita facilidade com o manuseio do computador. Também por professores para preparar material relacionado com seus conteúdos de forma mais específica e direcionada. E além do que, aliar a questão do lúdico com a questão da tecnologia em sala de aula. A interface principal é composta por um menu, onde tem algumas opções da historinha, nova história, abrir arquivo, entre outras, edição. Essa parte aqui tem algumas limitações que nós vamos ver mais à frente. As figuras que você vai utilizar. O programa tem um banco de imagens um pouco limitado, mas você pode importar imagens da internet. É bom lembrar sobre a questão do direito autoral, sempre procurar imagens que sejam Creative Commons, ou seja, que não tenham questão de royalties ou outras questões, para evitar problemas legais. Caso você queira colocar algum som no quadrinho, também tem a opção de você gravar um som. E um índice de ajuda também, que seria uma espécie de manual do programa. Aqui no lado esquerdo, nós temos as opções também aqui de aumentar fonte, diminuir o tamanho da figura, que a gente pode utilizar com mais detalhes daqui a pouquinho. Aqui nós temos um campo com 8 quadrinhos, na verdade, que seria a nossa historinha. Não temos como reorientar essa disposição para paisagem, está na forma de retrato, ou seja, vertical. É uma limitação também do programa. Aqui embaixo nós temos uma paleta de cores para fazer os fundos ou colorir algum personagem que nós achamos interessante. E eu vou mostrar para vocês como que nós construiríamos nossa história em quadrinho. Aqui eu venho no menu, história, nova história. É ideal que se escolha o cenário. Clica aqui, cenário colorido. Vai abrir uma opção, uma caixinha com vários tipos de cenários para você escolher o cenário que você quer trabalhar. Clica, abriu a caixinha. A princípio nós temos dois tipos de cenário. Vou passar por alguns aqui: uma fazenda, um lago, cidade, uma estrada, uma fazenda, montanhas, campo, praia. Terminamos aqui. Vou ambientar nossa historinha aqui na praia. Eu vou clicar em OK. Aparece a imagem aqui. E vamos posicioná-la dentro dos quadrinhos dessas linhas azuis, que seriam as guias do nosso quadrinho. Às vezes é um pouco trabalhoso para que você consiga clicar na alça do elemento aqui para fazer o redimensionamento. Lembrando sempre que ao fazer esse redimensionamento, sempre tentemos colocar ele um pouquinho maior do que essas linhas azuis, porque elas não desaparecem na hora da impressão. Então, para que elas não fiquem visíveis, é bom aumentar esse fundo para que cubra essas linhas azuis. Então nós temos aqui nosso primeiro quadrinho já com o nosso pano de fundo. O problema que eu havia falado da questão da edição é que caso eu queira utilizar esse fundo em outras historinhas, eu não tenho como copiar e colar, o sistema não permite. Então vou ter que fazer isso em todos os quadrinhos para colocar
pano de fundo. Se eu tiver que utilizar 5 vezes esse pano de fundo, eu vou ter que fazer o processo. Vir aqui em figura, cenário colorido, escolher o cenário, e reposicioná-lo novamente. É a limitação do programa, infelizmente. Eu vou fazer uma história curta aqui com 4 quadrinhos, só para que vocês vejam como funciona a dinâmica do programa. Ok? Mais uma vez. Último quadrinho. Pronto. Nós temos aqui as 4 imagens compondo o fundo do nosso quadrinho. Com o fundo já colocado, nós iremos agora fazer a seleção dos personagens. Temos 2 opções, aqui personagem colorido e personagem preto e branco. Vamos selecionar personagem colorido. Clicamos no ícone, clicamos em qualquer área aqui da tela e vai abrir uma caixa onde nós poderíamos escolher nosso personagem. Temos 25 imagens já pré-armazenadas no programa. Iria escolher essa. Aqui nós temos a opção de apagar essa foto, essa imagem, ou inserir um novo objeto. Uma imagem que você já tenha baixado na internet, mas vou mostrar o processo de importação em outro momento. Vou escolher esse personagem, clico OK, ele aparece já aqui e eu vou colocá-lo na tela. Bom, vocês reparem que o personagem está um pouquinho grande e nós temos 2 opções para fazer o redimensionamento. Clicar nas alças, como eu já havia falado, ou aqui em cima nós temos 2 ícones. Um dinossauro, que você vai aumentar o tamanho da figura, ou uma formiga que você vai diminuir. Eu vou clicar aqui na formiga e ele vai diminuindo o tamanho do personagem até o tamanho que nós desejamos. Vou diminuir mais um pouco. Pronto, o personagem já está no tamanho ideal. Como eu pretendo usar esse leão nos outros quadrinhos, novamente, personagem colorido, clico, seleciono, OK, redimensiono o personagem, mais uma vez, OK, redimensiono, fica um pouquinho menor, clico aqui no dicionário, no dinossauro, perdão, ele vai aumentar aqui a figura, mais uma vez, OK, diminuo ele, mais um pouco, pronto. Irei agora inserir mais um personagem. Vou escolher essa girafa. Como eu quero que ela faça um diálogo com o leão, eu vou inverter essa imagem. Eu vou tentar virar ela para o lado direito. Eu clico aqui, eu tenho essas 2 opções. Inverter verticalmente
e horizontalmente. Como eu quero virar para o outro lado, eu clico em inverter horizontalmente. Inverti. Caso eu queira diminuir, aqui estamos. Diminuir o tamanho do personagem. Repetirei o processo para inserir novamente a girafa nos outros 3 quadrinhos. Ok. Inverto horizontalmente. Coloco ele aqui no canto. Diminuo. Mais uma vez. Inverto. Essa é a parte ruim do programa, porque você tem que ficar repetindo o comando tantas vezes quanto sejam necessárias para inserir o personagem. Se houvesse habilitada a opção de copiar e colar, seria bem mais fácil esse processo e não consumiria tanto tempo. Ainda assim, eu acho que o programa vale a pena para trabalhar essa questão lúdica e de você personalizar seu conteúdo, especialmente para professores que trabalham com linguagens, porque você pode abordar aspectos gramaticais específicos que são difíceis de encontrar em quadrinhos de outras já consagrados online. Já posicionei meus personagens, agora eu vou colocar os balões de diálogo. Eu venho aqui na opção, nós temos aqui a opção de texto, não seria essa. Viríamos aqui em figura, balão, ou então aqui nessa barrinha que está no canto direito da tela, balão. Eu vou clicar em algum lugar da imagem, ele vai me dar várias opções: balão de diálogo, balão de pensamento, balão de diálogo, outro balão de diálogo, balão representando o grito, pensamento, sussurro, diálogo entre 2 personagens. Temos 9 opções. Vou clicar esse balão de pensamento aqui. Ok, ele já aparece na tela. Pensando bem, vou retirar essa girafa, ela não vai estar presente nesse primeiro quadrinho. Vou colocar esse balão aqui. Vou rotacionar, inverter esse balão horizontalmente. Vou redimensionar, tanto pelas alças ou aqui pelo ícone da formiga. Clico. Coloco ele próximo aqui ao personagem. E agora eu vou colocar o texto que o personagem está pensando. Clico aqui no A, que é o texto. Clico aqui dentro do balão e vai aparecer uma caixa onde você vai escrever seu texto. Lembre-se que você vai ter que editar o texto de acordo com o tamanho do seu balão. Aqui nós temos 3 opções de fonte: pequena, média ou grande. Vou escolher a fonte média. Caso eu queira colocar o texto em 1, 2, 3 linhas, eu vou ter que fazer isso manualmente. Eu vou chegar no meio do texto, apertar o Enter, para que eu consiga dispor melhor o meu texto dentro do balão. Vou deixar em uma linha só para ver como fica a diagramação dele. Ok. Agora eu vou colocar esse texto aqui no balão.
Aparentemente ficou um pouquinho grande. Vou aumentar aqui o balão de pensamento. Como falei, o manuseio dos elementos da figura é um pouco complicado. Dificulta um pouco Vou aumentar um pouco aqui o balão. Aumentei o balão. Pronto. Vou passar para o segundo quadrinho. Mais uma vez, balão. Agora eu vou optar por um balão de diálogo normal. Aqui a gente tem um probleminha para poder colocar o posicionamento do balão para o personagem. Vou tentar rotacionar aqui, invertir verticalmente. Não fica bom. Vamos deixar assim mesmo para ver o que acontece. Mais uma vez o texto. Clico no balão. Agora eu vou optar por colocar o texto em duas linhas, para tentar não ocupar tanto espaço no quadrinho. Ok. Infelizmente não temos a opção de puxar essa pontinha do balão para o personagem. A gente vai ter que improvisar. Vamos passar para o nosso terceiro quadrinho. Mais uma vez a forma de balão de diálogo. Inverter horizontalmente. Diminuir um pouco aqui o balão. Colocar o diálogo. Observe que o texto ficou muito longo. Se eu clicar duas vezes aqui no texto, ele abre novamente a caixa de diálogo. E nós podemos ou diminuir o tamanho da fonte, ou cortar ainda mais, ou colocar mais linhas no texto. Vamos experimentar colocar uma fonte menor. Aqui está. Passar para o nosso último balão.
Pronto. Nós já temos aqui nossos 4 quadrinhos, a nossa tirinha. Caso eu queira aumentar os diálogos, eu tenho mais aqui embaixo mais 4 campos que eu posso aumentar essa tirinha. Como eu falei, a gente não pode orientar para versão horizontal, apenas na vertical, mas já é o começo. Agora que eu já fiz o quadrinho, eu vou ter que exportar esse quadrinho ou para a internet ou para impressão. Como nós fazemos? Primeiro, eu venho aqui em História, Salvar História. Escolha uma pasta no seu computador para que você faça o salvamento. É interessante que vocês salvem em uma pasta específica, porque todos esses elementos que foram utilizados no quadrinho vão ser salvos separadamente. E se vocês colocarem, por exemplo, na área de trabalho, os elementos vão ficar dispersos e corre o risco de você apagar, além de ocupar, é claro, muito espaço na interface. Então, crie uma pasta. Vou criar aqui na área de trabalho. Vou colocar aqui quadrinho. Selecionei a pasta. Vou colocar o nome da historinha. Clico em Save. Vai aparecer esse campo, salvar história. Já tem 4 nomes aqui padrão. George, John, Paul e Ringo. Só que você vai salvar uma nova história, você vai clicar aqui na setinha, inserir um novo autor. Você vai colocar teu nome, primeiramente. Clica na setinha para cima. E seu nome já vai aparecer na lista de autores. Caso você queira apagar, clica no nome que você quer apagar e clica nessa setinha para baixo. Já colocou seu nome. Agora o nome da história. Mesmo processo. Clica na setinha e ele vai inserir uma nova história. Ok. A tua história está salva. Bom, como que eu faço agora para imprimir essa história e publicar? Eu venho aqui em História. Publicar na internet, caso eu queira publicar na internet. Aqui ele vai salvar numa pasta, vai salvar em arquivos HTML, para que você consiga publicar na net depois. Como geralmente nós vamos utilizar para material impresso, eu vou mostrar o caminho mais simples para fazermos a impressão, ok? Eu venho aqui em História, Imprimir. Vai aparecer a opção Imprimir direto na impressora comum. Eu posso imprimir em PDF, em XPS ou OneNote. Vou pedir aqui para enviar para PDF. Ok. Ele está processando o salvamento. Vou salvar aqui na área de trabalho. Salvei. Ok. Vou minimizar aqui. E ele já abre aqui a nossa história em quadrinho, exatamente como nós imprimimos. Observe que ele tem essa limitação, ele imprime todo o campo. Nós temos aqui 4 quadrinhos em branco. E a historinha aqui em cima. Como a gente não utilizou esses 4 quadrinhos, a gente pode fazer o seguinte. Printar essa parte daqui, diretamente no computador, e criar um novo arquivo para impressão.
ou na hora que for imprimir, é apenas recortar. E nós temos o nosso quadrinho pronto. O interessante dessa ferramenta é que ela pode ser utilizada por crianças para fazer quadrinhos, até para o professor para enriquecer o conteúdo da aula. É uma ferramenta bastante importante, bastante interessante, apesar de algumas limitações de sistema, mas vale a pena trabalhar e experimentar com ela. Espero que tenha ajudado. Antes de terminar, vou mostrar para vocês como é que a gente faz a importação das imagens na internet. Eu venho aqui em figuras, importar figura. É ideal que você já tenha a figura salva no teu computador. Cliquei aqui, figura, importar figura. Clica em qualquer área, vai abrir essa caixa de diálogo e você vai na pasta, você salvou a tua figura, escolhe a figura. Vou ver se eu tenho algum aqui para poder mostrar para vocês. Pronto. Tenho nessa página aqui algumas imagens, vou clicar nessa. E ele já aparece aqui na área. E o resto é o mesmo procedimento que nós já fizemos. Redimensionamento da imagem. Diminuir, aumentar. E nós poderíamos usar qualquer imagem. Lembrando sempre, só ter cuidado com a questão do direito autoral. Então é isso. Espero que vocês tenham achado interessante a demonstração. Grande abraço.